Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre o comportamento das taxas e dos preços em época de eleição, porque 2022 está aí, é o ano da renda fixa. Só que será que nós estamos aí comparando com momentos realmente adequados de eleições anteriores? Como se comportaram as taxas e os preços nestes anos de eleições? É sobre isso que nós vamos falar. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação e receba diariamente o nosso vídeo, porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. A nossa análise vai se basear aqui nesse título, o Tesouro IPCA Principal 2045. E é por uma razão muito simples. Ele é um título que ele está disponível no Tesouro aqui, ó, desde 2010, quando ele foi lançado. Então ele já está todo esse período aqui no Tesouro Direto, o que nos permite um certo grau de acompanhamento dessas taxas e desses preços ao longo de um bom período, ou seja, mais de 12 anos. Mas nesse vídeo nós vamos nos concentrar em 3 anos específicos: eleição de 2010, eleição de 2014 e eleição de 2018. Então são esses 3 anos para tentar identificar aqui semelhanças, possíveis divergências e, mais do que isso, no final um resumo contextualizando tudo que nós podemos identificar para você aproveitar melhor essas oportunidades. Antes de começar propriamente dita as informações desse vídeo, eu quero te indicar aqui no alto esse vídeo. Nós estamos falando de mercado secundário com taxas de pré-fixado, de IPCA e de LCA como nunca antes vista. Assista lá que você vai gostar. Bom, olhando de uma forma geral esse gráfico, o que nós podemos observar nesses aí, então, 12 anos que se passaram? Bom, primeiramente nós tivemos um pico de taxa aqui em 2014, na qual a taxa chegou a 7,10%. Veja que esse era um ano de eleição e nós vamos abordar um pouco disso aqui. Depois as taxas caíram e aí novamente voltaram a subir aqui já em 2015 e 2016. Eu vou começar a falar desse 2015 e 2016 porque não é momento da nossa análise, mas é para que você entenda. Nesse período nós estávamos então discutindo aqui e executando a questão do impeachment de uma presidente. E aí realmente as taxas estressaram, é aquele momento em que o mercado eleva ao máximo a sua preocupação, o risco Brasil sobe e aí realmente tudo desanda. Então esse período você já entendeu, foi aquele momento de total, do ápice da desconfiança do mercado brasileiro. E aí depois as taxas começaram a cair e caíram bastante, chegaram até 2,87. Muito bem. Vamos olhar aqui então as taxas ano a ano, começando então por 2018, que eu espero que você já esteja enxergando aí esse gráfico aí na sua tela. O que esse gráfico nos mostra em relação então ao preço, e vamos começar pela taxa do IPCA 2035-2018. Então vamos lá, as taxas começaram aqui próximo a 5,50, elas apresentaram uma queda, chegaram quase aqui nas mínimas logo em janeiro e depois tiveram algumas oportunidades aqui de compra que foram o estresse da época da eleição. E em que momento nós estamos falando aqui? Estamos falando de taxas que chegaram a ter um estresse e vamos aumentar aqui para você verificar melhor quais foram os meses especificamente. Está aqui, ó, mês 5 até aproximadamente mês 9. Então ficou aí os meses mais próximos das eleições com taxas extremamente elevadas no IPCA 2018. Lembrando, eleição de 2018 foi entre Bolsonaro e Haddad, na qual existia aí ou existiu uma disputa acirrada, inclusive aí no segundo turno. Então veja que nós tivemos até essa data esse tipo de taxa subindo. E aí depois, já no mês de setembro, as taxas já começaram a cair e praticamente aqui, ó, do mês de outubro para frente foram só caindo ao longo do ano. Ou seja, decidida a eleição, as taxas literalmente desabaram. Anotou aí? Agora vamos ver o preço e eu vou grudar aqui o gráfico de preço em cima desse do de taxa que eu acho que facilita para você visualizar. E vou diminuir aqui um pouco o zoom. Veja como um gráfico é praticamente
o inverso do outro. É o que eu falo para vocês. O gráfico de cima é o de taxa. Veja que quando as taxas sobem, os preços estão caindo. E veja que aqui o movimento foi muito parecido. Então, se a taxa estava subindo lá no mês de maio, olha o preço. Alcançou aqui a sua mínima nessa data aqui, ó, mais ou menos no finalzinho de maio, virada para o mês 6. Exatamente quando a taxa alcançou aqui praticamente a sua primeira máxima. É bem verdade que depois ela teve um segundo outro valor, um pouquinho mais alto do que esse, mas veja que a relação é muito parecida. Então anotou aí? Repetindo para você, 2018 nós tivemos taxas boas entre o mês 5 e até o mês 9. E o preço, o melhor preço foi aqui, ó, quando chegamos praticamente no finalzinho do mês 5. Vai anotando aí, porque você já viu, as taxas estressaram em 2018, próximo da eleição. Como é que foi em 2014, na eleição lá entre Dilma e Aécio, vencida então por Dilma? Antes, porém, deixa aí aquele super like e olha, o mercado internacional está cada dia mais apreensivo e ressoando aí essa questão da inflação e das expectativas de aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Se você quer entender como que isso impacta as taxas do Tesouro Direto, assista esse vídeo aqui de cima e se mantenha bem informado sobre as questões macroeconômicas. Bom, vamos lá. Falando do Tesouro IPCA 2035, no ano agora de 2014. Veja que esse movimento é um movimento um pouco diferente. As taxas começaram baixas, depois elas chegaram aqui no seu máximo, aqui em março. Ou seja, de janeiro para março, elas tiveram o seu mais alto valor. Praticamente aqui, ó, na segunda quinzena de março foi quando essas taxas atingiram o máximo. E depois, essas taxas começaram a cair até aqui, ó, até aproximadamente o mês 8. Depois tivemos uma leve subida, mas veja que elas não retomaram aquele patamar de início de estresse que nós tínhamos aqui no mercado. Ou seja, na época da eleição propriamente dita, o mercado já estava absorvendo essas taxas. Veja que depois de 2 momentos ela começa a subir, mas ainda assim fica abaixo do que abriu no ano. Então veja, o ápice então da taxa, da melhor taxa em 2014, foi no mês de março, como você pode ver aqui. E agora vamos ver o preço, como é que o preço transacionou em relação a essa mesma perspectiva. Verifica aqui também que, novamente, o gráfico é muito parecido em relação ao gráfico que nós temos também de histórico de preços e taxas do 2018. Vou diminuir um pouco mais e aqui você vê, a taxa está subindo no gráfico de cima e o preço está caindo no gráfico de baixo. Sendo que aqui o menor preço ficou aqui girando aproximadamente aqui, ó, já logo no início do mês de janeiro. É bem verdade que em março o preço voltou próximo, mas o menor preço mesmo foi aqui, no iniciozinho, ou melhor, no finalzinho de janeiro. E depois o preço subiu, foi disparando e valorizando, de maneira que quando chegamos lá, aproximadamente aqui no finalzinho do mês de agosto, nós atingimos o maior preço então. Então agora, para o 2014, que foi a eleição de Dilma contra Aécio, nós já verificamos então uma diferença. Aliás, uma diferença mínima, não somente na eleição, ou seja, foi uma diferença muito apertada, mas nós estamos verificando a diferença em termos de taxa. Enquanto no 2018 o estresse aconteceu próximo do segundo semestre, entre o mês 5 e o mês 9, no 2014 o que nós estamos verificando é que houve um estresse das taxas, mas um estresse no início do ano, de janeiro a março. E aí nós tivemos também um preço, só que o preço melhor já foi no final de janeiro, diferente do 2018, que o melhor preço foi em maio. Então vai anotando aí que no final eu vou trazer um resumo para você do que nós estamos entendendo, do que pode acontecer ou que já está acontecendo em 2022. Só que aproveita aí e dá aquele super like e olha, assista aqui no alto as melhores taxas do Tesouro IPCA. Nós estamos verificando que o IPCA com juros semestrais, os títulos mais longos, estão caminhando para pagar 6%. 6% mais a inflação ao ano. Assista aí que você vai entender um pouco melhor esse movimento. Indo para o último período de eleição, que nós vamos verificar aqui, foi de 2010, que aí a eleição já foi entre Dilma e Serra. O que nós tivemos aqui em relação às taxas, primeiramente falando. Veja que novamente nós tivemos aqui taxas estressando no início do mês, aliás, no início do ano. Só que aqui tem um detalhe.
Como esse título foi lançado em 2010, as taxas começam então em março de 2010. E aí veja que em dois momentos aqui elas estressaram. Primeiramente, estressaram em maio e depois vieram a estressar aqui no início do mês 7. Então veja, em dois momentos a taxa volta a buscar esse pico. Quando nós voltamos aqui para o 2014, é algo que a gente verifica aqui não tão semelhante quanto nós tivemos, porque cada um seguiu um padrão um pouco diferente em termos de taxa e em termos de preço aqui no Tesouro. Mas você veja uma semelhança, que a taxa atinge um valor e depois ela volta a buscar esse valor ao longo do ano. Vamos ver se o 2018 tivemos isso também, ó. Todos os títulos atingem um valor máximo e depois meio que vai confirmar então essa resistência, esse topo em termos de taxa. Essa é a primeira informação importante para você verificar. Ou seja, as oportunidades não apareceram somente uma vez em termos de taxa. Então, aguarde aí se você está desesperado, preocupado, tá aí. Bom, e aí as taxas então alcançaram o máximo no mês 5. E depois no mês 7, e depois elas começaram a cair e praticamente foram caindo até o final do ano. Então outra semelhança que nós temos em relação a todos os títulos é que as taxas que nós tivemos do início do ano para o final, todas ficaram abaixo. Veja aqui, 2018 começou próximo de 5,50 e fechou abaixo de 5,10. Então veja que a taxa ficou mais baixa. 2014, a taxa próxima de 6,5 e aqui abaixo, mais ou menos aí talvez em 6,25. E agora 2010 é a segunda informação, a taxa próxima aí de 6,30 e depois ela fechou bem abaixo de 6,60. Segunda informação principal, então além das taxas virem testar pelo menos duas vezes as suas máximas em ano de eleição, nós também estamos verificando que as taxas costumam fechar abaixo do que elas abriram. Vamos lá para as informações seguintes. Agora vamos ver aqui a questão do preço em relação a esse mesmo título aqui, só que agora estamos falando do IPCA 2035 no ano de 2010. Vou colocar aqui o gráfico para que a gente possa avaliar aqui mais de perto as informações. E aqui você já pode verificar que é praticamente o mesmo gráfico, só que invertido, assim como com os demais. Eu devia ter feito aqui um gráfico de duas entradas que facilitaria mais a sua observação. Mas eu acredito que ainda assim é possível visualizar esse movimento. Quando a taxa está então subindo, o preço está caindo. E o inverso, quando o preço começa a subir, a taxa começa a cair. É exatamente esse movimento que eu quero mostrar para você. Bom, em resumo, eu quero dizer para você o seguinte agora sobre esse nosso vídeo em época de eleição. Antes de falar do resumo, eu quero te indicar essa nossa playlist aqui do alto, Mapa do Tesouro. Lá eu falo tudo, absolutamente tudo do Tesouro Direto. Se você quer saber quais são os títulos, quais são os vencimentos, como é que se calcula, quando é que tem pagamento de cupom, taxas, impostos, enfim, assista que essa playlist é diferenciada. Bom, além das duas informações que eu já antecipei aqui para vocês, eu quero dizer uma coisa. Primeiro, você comprar um título desse e segurar para um longo prazo, ele rende muito, muito mesmo. Eu peguei aqui a taxa do dia 19 de janeiro de 2022. A taxa não, perdão, o preço. E comparei com 18 de janeiro de 2022, ou seja, 10 anos depois. Veja que rendeu 200%, ou seja, 200% acima. Você que teria investido R$600, teria R$ 1.800 10 anos depois. Veja que não é nada mal, depois de 10 anos, você ter um ganho aí de 200%. Acho que é extremamente interessante. Só que tem um detalhe, se compararmos com o melhor período, que foi aqui, eu vou botar até no gráfico para você verificar, que foi mais recentemente, no 2035, nós tivemos o quê? Nós tivemos esse preço alcançando as suas máximas, lá aqui, ó, 2124. Então veja, se você soubesse, por exemplo, que esse seria 2124, 2127, o ganho seria então de 250% e não mais de 200%. Mas tudo bem, vamos aqui colocar esse valor. Entretanto, se você comprou o título lá no iniciozinho dele, 10 de março de 2010, esse título era R$ 413. Se você trouxe esse título, então, você teve o ganho aqui até janeiro, 18 de janeiro de 2022, ou seja, nós tivemos aqui pouco mais de 12 anos,
340%. Veja como você tem um ganho no longo prazo. Então a terceira informação é que no longo prazo você tem uma excelente rentabilidade se você comprar e souber aguardar. Veja que quem comprou, aqui é interessante essa informação, veja que quem comprou esse título mesmo lá atrás, vamos colocar aqui a informação, pegou uma taxa bem ruinzinha, vamos colocar aqui a taxa todos os períodos, pegou uma taxa aqui que eu vou diminuir para você ver aqui agora, uma taxa de 6,36 e 26. Essa taxa já subiu, já desceu. Eu não diria nem que foi ruim. Foi uma taxa, até se a gente for olhar, uma taxa média boa. Mas veja que não é a melhor taxa e está longe de ser a pior taxa. Eu diria que seria uma taxa média bem interessante. E aí ganhou bastante quem soube segurar isso no longo prazo. Segunda, aliás, quarta informação importante, para você gravar aí, para ver se tem alguma similaridade. Bom, 2018, então, a melhor taxa teve do mês 5 ao do mês 9. 2014 foi do mês de janeiro a março. E 2010, 0,5 a 7. O que a gente verifica aqui? Que durante um período de aproximadamente 2 meses, essas taxas voltam a ser confirmadas. Ou seja, as melhores taxas voltam a ser testadas 2 vezes ao longo do ano. E além disso, nós temos então um melhor preço geralmente no momento em que a taxa é testada pela primeira vez. É bem verdade que na segunda vez que a taxa é testada, a sua resistência, o seu máximo, o preço realmente cai, mas ele não chega no melhor preço que nós tivemos no momento da primeira taxa nas alturas. Vai anotando aí porque esse movimento pode se manter uma vez que 3 eleições sequenciais aconteceu isso. Para finalizar, é aqui um detalhe importante. A questão do fator macroeconômico, a subida dos juros americanos. Vamos trazer isso para esse contexto aqui, mostrando esse gráfico para você. Vou colocar aqui os juros americanos nos últimos 10 anos para que você entenda aqui na tela. Veja que aqui, ó, de 2010 de 2009 até 2019 para você entender. Veja que os juros vinha se mantendo aqui, ó, em 0,25 e ele começa a subir em 2016. Não vou falar a respeito de 2016 porque não é ano de eleição, mas repara aqui comigo aonde eu estou marcando aqui, ó, quase no final do gráfico. De 2018 até 2019, como que as taxas de juros americanas subiram. Essas taxas subiram e depois elas voltaram a cair para 0,25. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é, se esse movimento de influência nas taxas do Tesouro tiver relação também com o aumento das taxas de juros americanas, e eu particularmente acho que tem sim, nós poderemos ver novas taxas então aí subindo espetacularmente no ano de 2022. Por quê? Porque a taxa de juros americana em 2022 vai aumentar. A expectativa do mercado já é de 4 aumentos e mais 3 em 2023. Então veja que essa taxa deve subir. E isso já foi confirmado pela fala de Jerome Powell, presidente do Fed. As taxas vão subir de maneira mais forte e num ritmo mais acelerado. Então veja, em resumo para você, as taxas devem continuar trazendo oportunidade e os preços também em 2022. Geralmente, essa oportunidade não é única, ela se renova para que você possa avaliar aí com antecedência. E mais do que isso, se você compra um título e leva até o longo prazo, essa é a única garantia que você nunca vai ter perdido aqui no Tesouro Direto. Meus amigos, espero ter ajudado vocês nessa época de eleição e de volatilidade de taxas. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que acompanhe 2022, o ano de volatilidade e de taxas nas alturas. Um abraço e até o próximo vídeo.